Olá! Hoje vamos mergulhar num mundo que nos rodeia, mas que raramente paramos para decifrar. O mundo das cores. Com base no incrível trabalho de Eva Heller, vamos explorar a linguagem secreta dos tons e perceber como é que eles moldam o que sentimos e pensamos de formas que nem imaginamos. E, para começar, uma pergunta que parece muito simples. Qual é a cor preferida? Parece uma escolha totalmente pessoal, não é? Uma questão de gosto. Mas e se eu disser que a resposta é muito mais universal do que se possa pensar? Acontece que as nossas preferências não são assim tão individuais. Ora bem, vamos ver os dados. No inquérito que a Heller fez a 2.000 pessoas, os resultados são fascinantes. À esquerda temos as cores que toda a gente adora. À direita, as mais detestadas. O contraste é brutal. Enquanto algumas cores são quase um sucesso garantido, outras, como o castanho e o rosa, lideram surpreendentemente a lista das que as pessoas menos gostam. E no pódio das favoritas há um vencedor que não dá qualquer hipótese. Quase metade de toda a gente, homens, mulheres, de várias idades e profissões, escolheu a mesmíssima cor, o azul. 45%. E este resultado, claro, reventa a grande questão. Mas porquê? Porquê é que o azul é tão popular em todo o lado e porquê é que estas preferências são tão parecidas entre grupos de pessoas tão diferentes? A resposta, como vamos ver, não é coincidência nenhuma. E aqui está a ideia central de todo este estudo. É que a nossa relação com as cores não é uma questão de sorte ou de acaso. É o resultado de séculos e séculos de experiências partilhadas, que ficaram gravadas na nossa linguagem e na nossa forma de pensar. No fundo, não é uma questão de gosto, é uma questão de significado. Portanto, a ideia principal é esta. Existe um sistema, uma lógica, por trás do que sentimos em relação às cores. Não é só uma preferência do tipo gosto porque sim. É uma estrutura psicológica bastante complexa. E agora vamos ver como é que ela funciona. O conceito mais importante para perceber isto é o acorde cromático. Pensem nisto como um acorde na música. Várias notas, quando tocadas juntas, criam uma emoção específica. Com as cores é exatamente a mesma coisa. Nenhuma cor age sozinha. O seu significado depende sempre do contexto, ou seja, das outras cores que a acompanham. Vamos a um exemplo prático com o vermelho. Se juntarmos o vermelho com o amarelo e a laranja, o que é que temos? Energia, vitalidade, animação. Mas, se pegarmos nesse mesmo vermelho e o combinarmos com preto ou violeta, a mensagem muda completamente. De repente, temos perigo, agressão, brutalidade. O acorde altera tudo. E este princípio aplica-se a todas as cores, criando uma linguagem visual riquíssima e por vezes até contraditória. Ok, mas como é que estes significados se formaram? Para perceber isso, vamos fazer uma viagem pela história de uma única cor. E a história do azul, a nossa cor favorita, é o exemplo perfeito de como a história consegue moldar a psicologia. É que, historicamente, não havia só um azul. Havia dois mundos de azul, completamente diferentes. De um lado, o azul ultramarino. O nome significa de além-mar e era feito de uma pedra semi-preciosa, o lápis lazuli. Era caríssimo, mais caro que o ouro. E por isso era reservado para pintar o manto da Virgem Maria ou os trajes da realeza. Do outro lado do espectro, tínhamos o azul índigo. Este era barato, feito a partir de plantas locais e usado para a roupa de trabalho, para os uniformes. E para termos uma noção do valor do ultramarino, o famoso artista Albrecht Dürer escreveu em 1508 que pagou 12 ducados por uma onça de tinta. Sabem a quanto é que isso equivalia? A 41 gramas de ouro. O valor de uma cor influenciava diretamente o seu simbolismo. O ultramarino era literalmente a cor do divino e do luxo. Entretanto, a produção do índico na Europa medieval era uma coisa bastante peculiar. Envolvia macerar folhas de plantas em urina humana e deixar a mistura a fermentar ao sol. Depois, mergulhava-se o tecido naquilo e só quando se secava ao ar é que ficava, magicamente, azul. Um processo eficaz, sem dúvida, mas com muito pouco glamour, o que associou o índigo ao trabalho, ao mundano. E esta história toda até criou uma cultura fascinante. O álcool que era preciso para intensificar a cor era adicionado à mistura através da urina dos próprios tintureiros, que eram pagos para beber. Isto deu origem à expressão alemã Blau sein, que significa literalmente estar azul e que quer dizer que alguém está bêbado. E como eles faltavam muito ao trabalho, surgiu outra expressão, Blau machen, ou fazer azul, que significa faltar ao trabalho. A história do azul é um ótimo exemplo de como o significado de uma cor é construído.
Mas há mais. As cores não existem sozinhas. Elas relacionam-se umas com as outras num sistema muito bem estruturado de significados e de opostos, que vai muito para além do círculo cromático que aprendemos na escola. Vamos explorar, por exemplo, a ideia de opostos psicológicos. Tecnicamente, a cor complementar do vermelho é o verde, certo? No entanto, na nossa mente, psicologicamente, os verdadeiros opostos são o vermelho e o azul. Eles representam um contraste simbólico fundamental. E este sistema de opostos aplica-se a muitas outras cores, refletindo as dualidades básicas da nossa vida. Vermelho contra azul, o ativo contra o passivo, o quente contra o frio. O branco e o castanho, o limpo contra o sujo, o nobre contra o plebeu. Ou o dourado contra o cinzento, o caro e puro contra o barato e impuro. Estes pares representam contrastes essenciais na forma como vemos o mundo, muito mais profundos do que qualquer teoria técnica das cores. Então, depois de tudo isto, o que é que fazemos com esta informação? De que forma é que isto nos pode ajudar a ver o mundo à nossa volta de uma maneira diferente? Bem, se tivermos que resumir, as ideias principais seriam estas. Primeiro, perceber que a cor é uma linguagem partilhada, não é só um gosto pessoal. Segundo, que o significado de uma cor vem da história e do contexto. E terceiro, que as cores vivem num sistema de relações. Aprender este sistema é como aprender a ler um código secreto, que, na verdade, está por todo o lado. E isto, claro, tem aplicações práticas no nosso dia-a-dia. Desde as roupas que escolhemos de manhã, às marcas em que confiamos ou até aos sinais de trânsito a que obedecemos. As cores estão sempre a enviar-nos mensagens. Mensagens que se baseiam nesta psicologia e nesta história que todos partilhamos. E por isso, fica o desafio. Agora que este código foi um pouco mais desvendado, vale a pena olhar à volta com outros olhos. O que é que as cores no nosso mundo nos estão realmente a dizer?